Muito bom dia a todos, então. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos oferece para estarmos aqui falando sobre esse tema. Nesse dia extremamente importante para todos nós, independentemente da crença que professemos, justamente porque nossas lembranças se reportam naturalmente àqueles que partiram, aqueles que antecederam a cada um de nós nessa grande viagem de volta ao plano espiritual. Só com a diferença de que, na verdade, hoje não comemoramos o Dia dos Mortos, mas o Dia dos Vivos. E naqueles tempos que antecederam o advento do Espiritismo no mundo, a intelectualidade do país chamado França, da Alemanha, da Europa inteira, na verdade, começava a ser atingida por uma onda de ceticismo, justamente porque haviam se decepcionado com as religiões dominantes, os sistemas religiosos organizados, em virtude dos despautérios que eram cometidos em nome de Deus durante tantos anos na história da Europa, e não tendo uma crença sólida para onde convergirem, acabaram então caindo no sentimento de materialismo profundo. Tanto assim foi que, na França do século XVIII, surgia o materialismo filosófico como uma corrente poderosa de pensamento que dizia que o homem era uma maravilhosa máquina, assim, orgânica, destituída, porém, de alma. Na Alemanha, surgia o materialismo científico que afirmava Deus não existe, substituindo e toda a organização do universo pelas leis mecanicistas, automáticas de formação da estrutura da vida. Pregavam aquelas correntes materialistas, como aliás pregam ainda hoje, que nós não seríamos mais do que um conjunto de células, tecidos, órgãos, que se extinguiria inapelavelmente ao final de uma existência carnal. E que, segundo essas correntes materialistas, inconformados com a extinção total do que seríamos nós, corpos, acabaríamos criando sistemas filosóficos imaginários, segundo essas doutrinas repetimos, como a própria doutrina espírita, justamente para tentar, dessa maneira, crer na imortalidade da alma e aceitar que existe algo depois da vida. Então era necessário, era imprescindível que viesse a doutrina espírita, depois de 1800 anos de preparação no além, organizada pelo próprio Cristo, diga-se de passagem, para nos responder aquelas questões que durante tanto tempo nos atormentaram. Existe uma vida além da vida? Quem eu sou? Sou um espírito que tem um corpo? Eu sou um corpo que tem um espírito? Porque costumeiramente nós dizemos meu espírito, tomando o acessório como principal e vice-versa. Para onde iremos ao final da existência física? Todas essas questões são plenamente respondidas filosoficamente pela doutrina espírita e cientificamente comprovadas atualmente. O fato é que, muito embora vivamos a repetir exaustivamente que estamos aqui transitoriamente, acabamos negligenciando, infelizmente, uma importante realidade, a de que não somos daqui, apenas estamos aqui. Porque muitas vezes vivemos como se fôssemos daqui. E, na verdade, estamos nessa passagem. Por isso, os Espíritos nos afirmam que o estado natural, vejam bem, essa expressão é muito interessante, o estado natural de cada um de nós é na condição de desencarnados. Estamos aqui numa espécie de estado sonambúlico enquanto vivos. Por isso é que eu disse que os chamados mortos, eles sim são os verdadeiros vivos, porque se encontram no estado natural nesse momento. Mas aquilo que nós chamamos de estado natural, o plano espiritual,
varia imensamente de acordo com as mais variadas filosofias, crenças que estabeleceram na Terra, no planeta, as grandes humanidades do passado, por assim dizer. Porque quando nós falamos em plano espiritual, logicamente já se costuma dizer, se ele disse plano espiritual, é um espírita. Mas na concepção generalizada das correntes cristãs, nós podemos compreender o céu como sendo o lugar beatífico para onde iriam todos aqueles que houvessem praticado bem, que houvessem seguido as diretrizes divinas de maneira absolutamente correta, para então, nesse estado chamado céu, nesse local chamado céu, porque entendia-se que a terra seria plana, o céu em cima e o inferno embaixo, desfrutaríamos assim da visão da face de Deus. Também nos acostumamos com a expressão inferno, como um lugar debaixo da terra, para todos aqueles que houvessem renegado a figura divina, que houvessem praticado o mal. Entretanto, a palavra inferno não tem origem bíblica. Os evangelhos foram escritos em grego. Jesus expressava em aramaico e grego koiné, e a palavra inferno se origina do latim, inferos ou infernos, para baixo, inferior. Quem já não ouviu falar no purgatório, que a doutrina espírita considera a própria reencarnação para purgarmos, nos purificarmos dos nossos erros. O purgatório seria o local para onde iriam aqueles que houvessem errado, sim, mas não de maneira tão lamentável a ponto de serem encaminhados para o inferno. E então resolveram criar o purgatório, que seria um lugar para onde iriam aqueles de onde pudessem sair, ascender para as regiões espirituais mais elevadas. E de lá poderiam sair de que maneira? Através das orações que fizessem os familiares e, sobretudo, do arrependimento. Quem também já não ouviu falar no limbus infantum, o limbo infantil, para onde seriam encaminhadas aquelas crianças que houvessem morrido sem que os seus pais as houvessem submetido ao ritual do batismo. Como não ficava bem dizer que uma criança poderia ir para o inferno, nem tampouco para o purgatório, porque não tinha erros a expiar, criaram um limbo justamente para que a negligência, entre aspas, dos pais de não as terem batizado não ficasse impune. Dessa maneira, então, as crianças não bentas, não batizadas, sofreriam com os erros do pai ou da mãe. Hoje em dia, teólogos de vanguarda, em pleno Vaticano, afirmam que, na realidade, o limbo não existe. Há ainda a doutrina do sono da alma, que afirma que, finda a nossa experiência terrestre, uma vez mortos, entre aspas, passaríamos a perder a individualidade e aguardando numa espécie de sono o juízo final. Os hebreus acreditavam que os mortos iriam para o chamado Sheol, que ficava exatamente debaixo da sepultura. Tanto é que em Samuel 28:1, quando Saul, rei de Israel, resolve procurar a ajuda de uma médium na cidade de Endor, para entrar em contato com um espírito desencarnado de nome Samuel, a médium pergunta: quem queres que eu faça subir? Porque os mortos estavam, segundo eles, debaixo da terra. Os gregos acreditavam que a alma, ao desencarnar, porque acreditavam na reencarnação, iria para o Hades, dividido em duas vertentes principais: o Tártaros, o correspondente ao inferno, destinado aos maus, e o Elysium, destinado àqueles que houvessem praticado bem. Inclusive, era necessário, para que a alma adentrasse o plano espiritual, o Hades,
a presença do corpo para que se desse a cerimônia fúnebre, principalmente porque sobre cada olho do defunto colocava-se uma moeda. Para quê? Para pagar a taxa. Nem depois de morto se vê livre das taxas, na verdade. Taxa a quem? Simbolicamente ao barqueiro de nome Caronte, que levaria com o seu barco a alma pelas águas do rio Aqueronte até o seu local de merecimento. Simbolismo com grande verdade inserida. Antes, porém, de retornar, repito, porque os gregos criam na reencarnação, a alma se banharia em outro rio, chamado Létis, que significa rio do esquecimento. Muito interessante, rio do esquecimento das vidas passadas. No Egito, a alma recém-desencarnada seria conduzida por Maat, a deusa da justiça, até Osíris, o Senhor da eternidade. E ali então o seu coração seria pesado, e comparado ao peso da pluma de um avestruz. Se mais leve fosse, estaria credenciado aquele espírito às regiões celestes mais elevadas. Se mais pesado fosse, coitadinho, seria devorado pela deusa Amut. Interessante simbolismo, pois para adentrar as regiões celestes elevadas é preciso ter pureza de coração, pureza da alma. Não foi exatamente o que nos disse Jesus em meio ao Sermão da Montanha, as bem-aventuranças ao dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus? E nós espíritas, o que esperamos dessa vida futura? Seguramente não desprezamos absolutamente nenhuma dessas crenças que acabamos de elencar aqui, porque elas guardam grandes verdades, lampejos dessa grande verdade, diga-se de passagem, da qual ainda estamos muito distantes. Chico Xavier afirmava: o Espiritismo, meu filho, é uma picada, é uma trilha que nos leva ao conhecimento da grande verdade, a estrada da grande verdade, da qual, repetimos, estamos muito distantes. Entretanto, é a doutrina espírita que nos oferece hoje em dia a grande oportunidade de tratar todos os temas da vida com base na fé raciocinada. O fato é que a morte, para qualquer um de nós, ainda reserva um grande pesar, não é verdade? Mesmo sendo espíritas, ninguém vai para um velório dizendo: puxa, hoje eu vou para um velório maravilhoso, não vejo a hora de chegar. Alguém diz isso? Mesmo crendo na imortalidade da alma? Não, porque ainda é um momento de pesar, de sofrimento, de saudade, de desligamento de alguém que vai para uma outra terra. Ainda é assim. E durante muito tempo, a morte nos marcou com essas figuras pesadas. Um corpo no caixão. Aliás, a minha mãe, tudo que ela pede é: não me coloque num caixão com janelinha de vidro. Ela não quer que ninguém a veja morta. Vejam bem. Todas essas imagens, a coroa de flores, que a minha mãe diz é a coisa mais horrível do mundo. As flores, o cheiro daquelas flores depois de um certo tempo, o cadáver estendido, o sofrimento, a dor, são imagens, apenas imagens do que seria a morte. E então passamos a considerar que a morte é algo terrível, tétrico, porque assim são
ver aquela pessoa com frequência, o que costumamos dizer? Olhe, caso eu não o veja novamente, que você tenha um ótimo Natal, um feliz Ano Novo, não é verdade? Lá eles dizem o contrário, ou algo como uma saudação estranha. Caso eu não o veja novamente, que você tenha uma boa morte. Olha que simpático. Imagine aqui eu no final dessa palestra, muito obrigado, caso eu não os veja novamente, que tenham todos uma boa morte. Vão morrer mesmo, que morram bem. Não seria simpático falar isso, a não ser como uma brincadeira, na verdade? Se eu falo um negócio desse para minha mãe, ela nunca mais fala comigo, porque não faz parte da nossa cultura. Então, o que nós tentamos fazer é abandonar a cultura da morte e partir para a aceitação da cultura do desencarne. E alguém dirá a mesma coisa, só que diferente. Porque a cultura da morte é considerar a morte como a extinção da vida. E a cultura do desencarne é assimilar a morte como o retorno à verdadeira vida. Todos nós somos apegados, não é verdade? Todos nós temos um tipo de apego. Alguém dirá que eu não tenho nenhum tipo de apego. Meus parabéns. Se o alarme do carro tocar nesse momento, vai ficar aqui impassível? Não é uma boa pergunta? Todos somos apegados a coisas, ainda que seja o fruto do nosso trabalho, principalmente o fruto do nosso trabalho, a pessoas, a situações, até ao trabalho em si, de forma que nós estamos sempre querendo adiar o momento da morte. Não há nada de mal nisso. Instinto de preservação. Instinto de preservação. Costumamos dizer, eu estou pronto, mas eu só não queria ir agora. Por quê? Meus filhos estão crescendo. Eles crescem. Ah, mas eles precisam tanto de mim. Quero vê-los na faculdade. Eles entram. Ah, agora quero vê-los formados. Eles se formam. Quero vê-los empregados. Eles se empregam. Agora quero vê-los casados. Acabou? Não. E os netinhos? Quero tantos netinhos. E começa tudo de novo, de forma que nunca está na hora de ir embora. Natural. Um apego até no sentido mais ameno da palavra. Chico Anísio, o grande humorista brasileiro, já desencarnado, ao falar sobre a morte, ele dizia, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena de morrer. Então, como não fica bem para o espírita dizer, eu tenho medo da morte, eu tenho pena de desencarnar. Olha que diferença imensa. Pena de desencarnar. É isso. Não é? Mas existem aqueles que não acreditam absolutamente na chamada imortalidade da alma. Menos ainda na comunicabilidade que os nossos parentes e amigos podem ter conosco para nos aliviar o coração. Porque costumam dizer, ninguém é a velha cantilena, voltou de lá para contar. Olhe como voltam, não é? E às vezes nem voltam porque não chegaram aí, a volta dos que não foram. O que seria a volta dos que não foram? Daqueles que desencarnaram, mas permanecem nos círculos terrestres de baixa vibração. A volta dos que não foram. Existem pessoas que não creem absolutamente na chamada psicografia, em que os espíritos escrevem pelos médios, falam pelos médios, pela psicofonia. Existem pessoas tão descrentes, que se a própria mãe surgir materializada no fenômeno maravilhoso de materialização de espíritos, dirão, é o demônio, que tem várias possibilidades para enganar os incautos. É verdade. Alguns parapsicólogos costumam chamar o que nós denominamos materialização espiritual de sobrecitação tangibilizada do nosso inconsciente profundo. Olha que maravilha. Ao passo em que, para o espiritismo, quem é morto sempre aparece, de uma ou de outra forma. Mas contra fatos não existem argumentos. E cada vez mais a ciência tem colaborado com aquilo que os espíritos já nos dizem há tanto tempo. Comprovação da imortalidade da alma. Doutora Helen Wambach, desencarnada em 1984, psicóloga, PhD, da Universidade da Califórnia, estudou 1.800 pacientes em torno disso, aos quais ela submeteu a regressão de memória pela hipnose e percebeu que mais de 95% deles chegaram a declarar, na lembrança do passado, que o momento
do desencarne, quando eles se recordavam, foram momentos de grande alívio, de grande alegria, de grande satisfação, de grande enlevo, ao passo em que, quando eles se recordavam dos momentos em que reencarnavam, renasciam, foram momentos extremamente difíceis, angustiantes, foi essa a palavra. O que prova o que os Espíritos dizem, que quando desencarnamos, nos libertamos da prisão, quando encarnamos, nos enclausuramos. Hoje em dia, nós temos notadamente na Europa a transcomunicação instrumental, já há muitos anos, em que os espíritos desencarnados se manifestam através das mais variadas possibilidades eletroeletrônicas, para nos trazer comprovações de que eles estão vivos do outro lado. Caso muito interessante, ocorreu em 25 de fevereiro de 1994, na cidade de Milão, na Itália, quando uma funcionária pública de nome Maria Grazia Alfieri se encontrava no seu ambiente de trabalho, prestes a sair, e ela, que também trabalhava no grupo de transcomunicação instrumental, ouve do seu chefe uma ordem que ela deveria digitar um ofício. O corpo do ofício é do, ao e o assunto. Pois bem, ela o digitou, um ofício comum. E ele pediu 4 cópias. Ela imprimiu 4 cópias. As 2 primeiras se referiam, reproduzir exatamente o que ela havia efetivamente digitado. Do, ao, assunto, sem nenhuma alteração. Surpreendentemente, ela percebeu que as outras 2 cópias não tinham absolutamente nada a ver com o que ela havia escrito. Porque lá estava do Marco Bessana. Ela olhou a tela, eu não digitei isso. Aos meus pais. Assunto, perdão pelo suicídio cometido. Ela tremeu totalmente do que seria aquilo. Lá estava o endereço para onde a carta deveria ser remetida. E, de fato, encontraram os pais de Marco Bessana. A carta foi entregue. Marco Bessana havia cometido suicídio, deixando seus pais extremamente contrariados. Transcomunicação instrumental. Um exemplo fantástico. Assim como muitas vezes o telefone pode tocar do além. Um 0800 do além. Mas alguém aqui, mesmo sendo espírita, acreditaria numa chamada do além? É uma boa pergunta, não é verdade? Meia-noite o telefone toca, você atende, alô, aqui é sua tia do além, se lembra de mim? Pimba no chão, não é verdade? Ou então, deve ser da penitenciária, algum 171. Mas acontece, hein? Muitas vezes, telefonemas do além. É tudo que nós queremos, né? Somos espíritos, não temos medo dessas coisas. Henrique Coelho Neto, nascido em 1864, desencarnado em 1934, durante muito tempo foi o escritor mais lido do país maranhense. Sempre ocupava as páginas jornalísticas para dirigir críticas destrutivas ao espiritismo, que ele denominava ser uma seita de loucos e alienados. Até que um dia algo lhe aconteceu, um fato impressionante, que ele relataria dessa feita em 7 de julho de 1923, na coluna do Jornal do Brasil. Acontece que Henrique Coelho Neto passava por um drama familiar intenso, em decorrência da morte prematura da sua pequena netinha, de nome Esther. E a mãe, Júlia, desesperada, quase enlouquecida. Henrique se encontrava no seu escritório, num certo dia, quando a sua esposa adentra ao recinto desesperada, dizendo: Henrique, a nossa filha enlouqueceu com a perda da Esther. E ele pergunta por quê? Porque ela acredita nesse momento estar conversando ao telefone com a filha. E então Henrique, para tirar a dúvida, toma
a extensão nas mãos e, para sua surpresa, reconhece a voz de Esther, conversando animadamente sobre assuntos que somente as duas poderiam ter conhecimento. A partir desse momento, desse instante, ele passou a dirigir, não mais críticas, mas apoio ao Espiritismo, escrevendo obras como Morto, a Imortalidade, Contos da Vida e da Morte. Enfim, hoje nós temos as chamadas experiências de quase morte. Experiências de quase morte que ocorrem quando alguém, por um mal súbito qualquer, tem uma parada cardiorrespiratória, e então o espírito passa a vivenciar momentos extrafísicos com grande lucidez. Dr. Raymond Moody Jr. foi o pioneiro nessas pesquisas e escreveu 2 obras com os seus relatos de pessoas céticas que passaram por esses momentos, vida depois da vida e a luz do além. 95% dos depoimentos são equivalentes. O primeiro momento, e estamos falando de pessoas céticas que não acreditavam absolutamente na vida após a vida. Eles percebem flutuar em torno daquele corpo que os médicos tentam reanimar. Massagens, choques e nada. E então eles sentem um alívio profundo das dores. Estão flutuando. Exatamente a sensação fora do corpo. As dores estão no corpo. Ali eles estão olhando para si próprios, no que nós chamamos de perispírito. E eles chamam esse novo corpo de uma luz mais brilhante, exatamente de um corpo brilhante. E começam a perceber que eles não eram os seus corpos. Os seus corpos são outros. Eles estão olhando, de certa forma, para o perispírito, que é a vestimenta da alma, com a qual nos apresentamos do outro lado da vida, desencarnados, mas também nas horas de sono físico. Quando abraçamos alguém e costumamos dizer, puxa, eu senti o abraço como se fosse real. Não como se fosse, porque foi real. Abraços entre 2 perispíritos são reais. Seguem através de um túnel, no final do qual uma luz muito intensa dá origem, em suas palavras, paragens de rara beleza, que nós chamamos de colônias espirituais. E chega um momento em que eles se encontram com parentes e amigos já mortos, se abraçam, se emocionam e dizem, daqui eu não saio. Somos curiosos, não é verdade? Quando aqui estamos, daqui não queremos partir. Quando lá chegamos, momentaneamente que seja, de lá não queremos voltar. Por quê? Sentiram a qualidade superior do estado natural do espírito. Por isso não queriam mais voltar para a prisão. E um deles, inclusive, reclamou com o médico. Médico, doutor, por que o senhor me trouxe para essa morte outra vez? E aí, quando eles dizem, não quero voltar, surge um ser a quem eles chamam o ser de uma luz muito mais brilhante, que emana tanta energia, tanta positividade, pelo domínio moral, que lhes diz, não é hora de ficar, é hora de voltar. E eles são sugados para o corpo físico, que então foi reanimado. Antes, porém, o que acontece é muito interessante, assistir a um filme, mas um filme diferente, em que eles foram os atores principais. E, nesse filme, as principais atitudes, muitas vezes negativas, surgem em sua tela mental. Importante porque eles podem julgar a si mesmos como se fosse a uma outra pessoa. E é muito interessante porque, quando nós ouvimos alguém, ou vemos alguém cometendo erros que nós costumeiramente praticamos, somos os primeiros a criticar. Mas quando nós assistimos uma tela em que nós somos os equivocados, tudo muda de figura. Mais interessante é que essas pessoas retornaram extremamente modificadas na sua maneira de ser, se tornando pessoas mais espiritualizadas, mais dedicadas à prática do amor, da solidariedade, da fraternidade, porque tiveram uma espécie de amostra
do que fosse a morte. E no que nós acreditamos que vamos nos deparar quando chegar o momento definitivo. Onde estará o nosso céu, onde estará o nosso inferno? Serão regiões delimitadas no espaço, serão estados da alma? Jesus afirmou certa feita: se alguém vos disser que o reino de Deus está ali ou acolá, não acrediteis, porque o reino de Deus está dentro de vós. E é verdade. Unindo essa citação de Jesus àquela em que ele diz: há muitas moradas na casa de nosso Pai Celestial, se assim não fosse eu vou-lo teria dito, nós podemos dizer sim, que é a partir de cada um de nós que se constrói o céu ou o inferno, as sombras ou as luzes. Mas também esses padrões mentais se projetam para a nossa periferia, por assim dizer, espiritual, nossa psicosfera, razão pela qual existem diversas regiões espirituais, destinadas a abrigar espíritos nos mais variados graus evolutivos, desde aqueles ainda enclausurados nas sombras, até comunidades de espíritos puros, das quais fazem parte almas da qualidade de Jesus. Mas para espíritos, como nós, na maioria, ainda comprometidos com encarnações nesse planeta, as construções espirituais, para que não haja choques, são análogas àquelas que nós temos aqui no planeta. Justamente para que não haja tanta diferença entre padrão. Na obra Evolução em Dois Mundos, na página 184, lá, André Luiz nos diz que, na esfera seguinte à nossa condição humana, nós haveremos de nos deparar com o espaço das nações, com as suas comunidades, com as suas expressões, com a sua cultura, com o seu idioma, vejam bem. Então quer dizer que o plano espiritual está dividido em nações? Mais ou menos isso. Mas alguém dirá, idiomas são necessários no outro lado da vida? Alguém citará a questão 282 do Livro dos Espíritos, em que lá Kardec indagava como se comunicam os espíritos, e os espíritos então respondem: eles se veem e se compreendem. Claro, isso no nível muito mais elevado de espiritualidade, porque no capítulo 22 da obra Evolução em Dois Mundos, intitulado Linguagem dos Desencarnados, nos diz que a linguagem articulada ainda é extremamente importante para nós. Necessitaremos então falar, necessitaremos de maneira expressiva do nosso aparelho fonador do perispírito, sem dúvida alguma. Por isso existem colônias espirituais destinadas a abrigar espíritos das mais variadas nacionalidades. Um dinamarquês, por exemplo, habituado a um determinado idioma, que não tem ainda o comando da sua mente para a telepatia, ele necessitará de uma colônia onde haja pessoas da sua cultura, do seu idioma. Para que tenhamos uma ideia, a colônia espiritual Nosso Lar, ela foi idealizada no além por espíritos desencarnados em Portugal e no Brasil. Por quê? Para receber essencialmente, não tão somente, mas essencialmente, principalmente, espíritos desencarnados no Brasil e em Portugal, em decorrência das questões culturais e idiomáticas. E lá então permaneceremos um certo tempo, um certo período, que vai variar de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Mas fazendo exatamente o quê? Simplesmente aguardando uma nova encarnação? Certamente que não. Porque não acreditamos na eternidade ociosa, nem tampouco no sofrimento permanente, mas num trabalho constante, porque a vida continua, célere. E os Espíritos nos dizem que progredimos e muito, através das observações que fazemos, orientações que recebemos, do trabalho que executamos a nosso favor, e sobretudo dos estudos que implementamos. Alguém dirá, vou estudar mais ainda,
Mas André Luiz, no capítulo 11, daquela obra Entre a Terra e o Céu, nos fala exatamente sobre isso quando ele se depara com um educandário no além. Sim, um educandário no além, que naquele momento abrigava 2.000 crianças, ou seja, 2.000 espíritos desencarnados na fase infantil, o que é muito difícil. E então ele pergunta se aquelas crianças, em outras palavras, frequentavam escola. E Blandina diz, claro, é evidente, até para romper com o trauma do desencarne infantil, mas não para os pequenos apenas a oportunidade de estudar, porque existem cidades universitárias no além. Falam sobre uma delas, Ivone Amaral Pereira, na obra Memórias de um Suicida, que relata a vida de Camilo Castelo Branco, mas é, na realidade, um tratado de espiritismo. Todos devemos ler essa obra. Sobre cidades universitárias que oferecem os mais variados cursos de ciência, de filosofia, de cosmogonia, de psicologia, pedagogia, anatomia, medicina, tudo. O que nós temos aqui é uma cópia infiel do que temos lá. Inclusive, estuda-se por lá a língua internacional, que é um objetivo sublime, um só povo mundial, uma só língua, chamada Esperanto. Agora nós podemos compreender melhor a questão da vocação, com a qual muitos renascem de uma maneira determinada. Eu quero seguir essa profissão como reflexo do que estudaram no além. Mas há momentos de lazer, como a música de que se pode desfrutar, conforme capítulo 45 da obra Nosso Lar, em que André Luiz descreve essa aprazível localidade chamada Campo da Música, onde são oferecidos os mais variados exercícios de ordem musical, música de qualidade. Enfim, pode-se guardar as devidas proporções, fazer excursões a planetas vizinhos, como nos diz a questão 232, é o Livro dos Espíritos. Planetas vizinhos é o que nos demonstra a obra Cartas de uma Morta, em que Maria João de Deus, mãe do médium Chico Xavier, por ele psicografando essa obra, nos fala sobre os momentos em que, em concentração nas esferas espirituais próximas à Terra, resolvem dar uma voltinha ali em Marte, que dista da Terra, na melhor das hipóteses, cerca de 55 a 60 milhões de quilômetros. E eles cumpriram, desencarnados evidentemente, essa distância em alguns poucos segundos. Por isso, sim, tratava-se de dar uma voltinha, um pulinho em Marte. Enfim, mas da mesma forma, como nós percebemos que há cidades espirituais em que os habitantes despertaram para a prática do bem, para a consciência espiritual, existem aquelas, infelizmente, em que a luz ainda não brilhou. Lá está na obra Libertação, capítulo 4, a descrição desse título, Uma Cidade Estranha. Muito interessante. Justamente porque é uma cidade em que, ao adentrarem, espíritos desencarnados da caravana da qual André Luiz tomava parte, se sentem encarnados pela pressão, pelas baixas vibrações que são ali praticadas. Ambiente sufocante, rostos endurecidos, até a vegetação é horrível, e onde 95% das pessoas que ali residem praticam o mal ou a desarmonia. E tudo isso em consequência das paixões que alimentaram na terra. Por isso disse-nos Jesus, a cada qual será dado segundo suas obras. Sombras e luzes são construções íntimas desencadeadas no dia a dia das nossas permanências aqui na Terra. Tudo que nós vamos encontrar do lado de lá, no sentido vibratório da palavra, será direta proporcionalidade daquilo que houvermos ajudado a construir dia após dia no sacrifício aqui na Terra.
independentemente da religião que professemos, é bom que se diga, mas principalmente em decorrência do sentimento de religiosidade que tenhamos aprendido a desenvolver. Por isso a questão 165 do Livro dos Espíritos nos afirma que o conhecimento espírita, notadamente em relação à morte e à vida, exerce uma grande influência no momento da transição. O conhecimento que nos liberta, o conhecimento da verdade que nos liberta. Entretanto, complementam eles, a prática do bem e a consciência pura, que são os objetivos da própria reencarnação, são os fatores que maior influência exercem. Então, serão esses fatores, sobretudo espirituais, que farão a grande diferença, como se costuma dizer, no frigir dos ovos, no momento em que transitarmos para o outro lado da vida. Porque nos ajudará no desprendimento, que é uma questão muito interessante, porque varia de algumas horas, alguns meses, décadas, fala-se até em aprisionamentos psíquicos, assim dizemos, que duraram séculos, muito tempo. Não que haja qualquer vitalidade no corpo físico, que sequer existe mais como corpo, moléculas que já se dissiparam, mas em decorrência da vida essencialmente material que alguém levou, totalmente descuidado das questões espirituais, ao passo em que o exercício desse conhecimento, da intelectualidade, da prática do amor, da verdade, da solidariedade, da caridade, do bem que possamos fazer ao próximo, já faz com que haja um desprendimento quando ainda existe a vida carnal. Eis aí, então, a doutrina espírita nos dá todos os processos para que possamos nos poupar de maiores sofrimentos, chegado o momento do desencarne. A doutrina espírita que nos ajuda cada vez mais a perder o apego pela vida, a perder o medo da morte, porque é, sobretudo, uma filosofia de vida e não de morte, que nos ajuda a viver de maneira tal, a fazer com que esse fenômeno chamado morte seja para nós um momento de real, de efetiva libertação. Maravilhosa doutrina que soube ser resumida no tocante à temática dessa manhã, magistralmente por um filósofo chinês nascido no século V a.C., chamado Confúcio, mais conhecido por Confúcio, em que ele nos deixou uma citação de grande profundidade filosófica, na qual deveremos refletir ao dizer: quando tu nasceste, todos sorriam, só tu choravas. Vive de tal modo que, quando tu morreres, todos chorem e somente tu sorrias. E que seja assim, e caso eu não os veja novamente, que tenham todos um bom domingo, claro.